Aqui, Débora, com apurações sobre a deputada licenciada Carla Zambelli. Pedro, você conversou com o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, sobre a situação da colega dele de bancada e qual é a avaliação que ele faz em relação ao mandato da parlamentar. Olha, o Sóstenes Cavalcante me disse que está otimista, que ele acha que a Carla Zambelli não vai perder o mandato. Ele disse isso por quê? Porque muitos dos deputados que vão decidir sobre isso no Congresso Nacional, seja no Conselho da Comissão de Constituição e Justiça ou no plenário, vão partir para aquele raciocínio que a gente pode chamar de raciocínio Orloff, daquela propaganda dos anos 80. Ou seja, eu sou você amanhã. Isso pode acontecer com eles no futuro próximo. Ele ressalta que a Carla Zambelli não foi presa por corrupção ou nada parecido com isso. Então, prevaleceria uma espécie ali de espírito de corpo. Ele disse também, que o Sóstenes Cavalcante, que tem conversado bastante com o Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que é o relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça. E, portanto, ele acha que o relator vai apresentar um relatório favorável a Carla Zambelli e contra a cassação. Mas ainda que o relator apresente esse relatório dessa forma, ainda assim o caso vai parar no plenário da Casa. E na leitura do Sóstenes Cavalcante, pelo cálculo dele, ele que é um parlamentar experiente, o caso deve se arrastar pelo menos até o mês de dezembro, porque a Carla Zambelli vai ter direito à defesa, vai poder entrar com recursos, pode pedir, por exemplo, para fazer uma videoconferência com seus pares desde onde ela estiver na Itália, como aconteceu, por exemplo, com o Chiquinho Brazão. Então são 257 deputados dos 513 que precisariam votar a favor de Carla Zambelli no plenário para preservar o mandato dela. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Paulo Aze, por outro lado, disse para aliados que acha que em setembro ele já está com uma posição diferente, uma visão diferente do Sóstenes. Já em setembro o relatório deve ser aprovado, apresentado, e aí o caso da Carla deve avançar mais rapidamente. Ocorre que existe também uma pressão muito grande, porque existem outros casos de parlamentares que podem também perder o mandato. Então, o caso da Carla Zambelli na Câmara dos Deputados está muito longe de um desfecho. Até porque o presidente da Casa, o Hugo Mota, inicialmente sinalizou que poderia, de forma sumária, aceitar a decisão do Supremo Tribunal Federal e já cassar o mandato, mas depois jogou a bola para os seus colegas e decidirem ali no plenário e na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente sabe que muitas vezes os deputados não têm pressa quando se trata de cassar um colega. Então, falando sobre o desfecho, Pedro Venceslau, do caso Zambelli, o PL, qual que é a avaliação do PL, então? Então, aí o Partido Liberal está com essa expectativa em relação a essa procrastinação do caso, que ele possa durar mais tempo ali. Mas, por outro lado, eles também no PL dizem o seguinte: existem outros parlamentares que estão podendo, na condição de perder o mandato. E cito ali o caso do André Janones, que ele está com o mandato suspenso por 3 meses, mas o PL já disse que vai tentar novamente pedir a cassação do mandato dele. O caso do Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que é o mais emblemático. Vamos lembrar o que aconteceu. O Glauber Braga foi condenado na Comissão de Constituição e Justiça, teve um relatório favorável à cassação. Na ocasião, ele fez uma greve de fome. Hugo Mota, então, empurrou o caso, deu ali um prazo de 90 dias, que já se esgotou, então o caso dele está pendente também para ser votado no Congresso. E o próprio caso do Eduardo Bolsonaro. Existem mais de 5 pedidos na Casa de cassação, suspensão de mandato. Então, são casos que vão ter que ser avaliados pelos deputados. Aí o caso mais importante talvez seja o do próprio Eduardo Bolsonaro. E também, aí eu conversei sobre isso também com o Sóstenes Cavalcante. E ele me falou algo curioso quando eu mencionei o caso do Glauber Braga, que foi o seguinte: ele era contrário à cassação do Glauber e poderia inclusive trabalhar na bancada do PL para evitar que isso acontecesse, até por coerência. Mas aí, depois de dizer isso no programa Roda Viva da TV Cultura, o que aconteceu, segundo o Sóstenes? O Glauber foi lá e atacou, criticou o seu colega nas redes sociais. Uma posição que o Sóstenes classificou como beligerante. E aí o Sóstenes disse que mudou de ideia. Não vai mais defender o Glauber Braga, vai agora trabalhar pela cassação dele e, com isso, ele perdeu uma ponte importante. Digo isso porque a gente tem vários casos ali que acabam pressionando a situação da Carla Zambelli. Pode ser que alguns parlamentares usem o caso do Glauber Braga para justificar o da Carla Zambelli e vice-versa. Então, as situações meio que se misturam. Claro,
Um caso não tem nada a ver com o outro. O caso do Glauber Braga foi uma briga que ele se envolveu com militante do MBL. É um caso de quebra de decoro. A Carla Zambelli está presa na Itália. Mas quando você mistura tudo no plenário, o que prevalece são as posições mais partidárias e ideológicas dentro do espectro da Câmara dos Deputados. Obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau.